de poder estarmos aqui para meditarmos juntos, estudarmos juntos a palavra de Deus. Nós sabemos que esse tema, santidade, não é um tema muito comum hoje em dia, né? Nós tivemos a infelicidade, uma certa vez, de sermos chamados num determinado ministério, sermos chamados a atenção. E a frase foi justamente esta: olha, nós não queremos mais que vocês fiquem falando sobre santidade. Isso não traz dízimos, isso afasta as pessoas. E na hora eu lembrei, quando Jesus pergunta aos discípulos, e vocês, não querem ir também? Na hora de ouvir o sermão. E eu fiquei imaginando, tem muitos discípulos hoje querendo ir também, né? Mas nós sabemos que só o Senhor tem palavra de vida eterna. E nós não podemos ir, nós não vamos, em nome de Jesus. Pelo contrário, nós somos figuras importantes nessa terra. Nós temos, importante no sentido de fazer a diferença. Nós temos sim, quanto mais difícil está, mas nós temos que fazer a diferença. E graças a Deus que os irmãos estão aqui hoje, graças a Deus que eu estou aqui hoje, para nós aprendermos a palavra do Senhor e, assim como o pastor Marcelo sempre repete, que nós sejamos também praticantes, né, daquilo que aprendemos. Então, eu quero lembrar que a nossa lição de hoje ela foi escrita pelo pastor Carlos da Silva, que é o comentarista dessa lição. Então, nós vamos nortear a maior parte da explanação aqui dentro do pensamento, dentro da linha de raciocínio que ele trouxe para nós. Mas eu confesso para os irmãos que, como ele trouxe uma leitura bíblica principal e depois ele foi para uma outra linha de raciocínio, eu não posso sair daqui sem também trabalhar um pouquinho o texto da leitura bíblica principal, porque senão não adiantaria nada a gente ler, né? Fazer a leitura principal e não pegar nada dela e partir para outro assunto, outro rumo, né? Dentro do mesmo assunto. Os irmãos têm o hábito de fazer essa leitura diária em casa? Eu queria convidar, irmãos, eu não quero ser chata, não quero ser enjoada, mas eu queria convidar, assim, está tão difícil para eu ver, assim, os irmãos estão lá atrás, se puder chegar um pouquinho mais para frente, fica melhor para a gente ter uma aula, assim, olho no olho, a gente até mesmo ter um momento de comunhão, de entrega, de entender, de compreender melhor um ao outro. Não me entendam mal, na verdade é só mesmo essa questão didática mesmo, tá só assim, tipo assim, poucas pessoas para frente da metade, né, e os demais estão tudo da metade para trás, né? Aí fica um pouquinho difícil, mas nós vamos estar tentando estar explanando aqui. Bom, então, eu quero pedir aos irmãos que, enquanto eu estiver aqui ministrando, os irmãos me ajudem em oração, em pensamento ligado com o Senhor, porque, na verdade, mesmo durante a semana, durante a meditação nesse assunto, eu fiquei percebendo o quanto nós, cada um de nós, precisamos caminhar de glória em glória. O quanto nós precisamos melhorar para estar cada vez mais parecido com Cristo. E o quanto cada vez o mundo disfarçadamente nos faz mudar tanto o foco. Quando a gente percebe, a gente está direcionando, colocando nossos corações em outros focos. Então, a palavra
que eu vou ministrar aqui, esse estudo que eu vou estar ministrando aqui com os irmãos, antes fez muito efeito na minha vida, principalmente durante essa última semana. E é muita coisa mesmo, porque não adianta, irmãos, nós pregarmos, nós falarmos, nós ensinarmos, ou nós aprendermos, viermos aqui aprendermos, se nós não começarmos a colocar em prática aquilo que nós aprendemos. E confesso para os irmãos, essa semana eu comecei a meditar mais profundamente nessa lição que eu já tinha lido desde domingo passado, e comecei a meditar mais profundamente nesse assunto e percebi que muitas das vezes a gente fica mais com uma regra de normas e conduta, mais com uma regrinha básica que aprendeu desde criança e esquece de verdade pautar a palavra santificação dentro da palavra do Senhor e começar a ser separado mesmo, ser diferente do mundo mesmo e não focar nas coisas do mundo mesmo, né? Porque às vezes o inimigo ele consegue nos tirar do foco. Não é fazendo a gente cair numa tentação, num pecado, numa coisa horrorosa, Não, às vezes é uma coisa que parece ser tão boa, ele enfia tanto trabalho na vida da gente, coloca a gente tão atarefado, que a gente trabalha o tempo todo e aí os nossos pés ficam aqui, a nossa cabeça também, aqui nesse mundo. E nós não somos cidadãos terrenos, nós somos cidadãos celestiais. E nós temos que focar na casa do Pai, nós temos que focar na obra do Pai, nós temos que estar com a mente ligada no Pai. E isso é que me pegou muito durante essa semana. Porque às vezes a gente fica focado em abster de tanto pecado, de tanta coisa, e a gente começa, eu estou santificando, eu estou no processo de santificação. Pela graça do Senhor eu estou me santificando. E acaba sendo muito leal, muito certinho, politicamente correto, dentro da igreja não desobedece nadinha nas normas, faz tudo parecendo certinho, mas na verdade nós estamos com outro foco, com outras metas, com outros almos, e trabalha, e peleja, e nós sabemos que este mundo está sendo entesourado para o fogo. E isso martelou muito a minha cabeça essa semana, porque eu também fui pega nisso. Às vezes nosso foco fica muito em coisas, e o Senhor nos quer por completo, espírito, alma e corpo. Então eu convido os irmãos a entrar comigo nesta lição, em espírito, alma e corpo. Venha comigo, não deixe a sua mente presa lá fora. Venha comigo, vamos nos entregar para aprender um pouco mais sobre o ideal de santidade, que foi escrita pelo pastor Carlos Silva, pastor auxiliar da Assembleia de Deus na sede, no Ministério de Anápolis. E então nós vamos estar falando sobre isso. E não vou conseguir, como eu disse para os irmãos, não vou conseguir passar para frente sem antes dar uma comentadinha nessa leitura bíblica principal. Porque depois os irmãos percebem, quem leu a lição percebe que o irmão não volta mais na leitura. Ele coloca a leitura e vai para outro rumo. E eu não posso passar batida essa leitura maravilhosa. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebeste de nós, o que recebeu? De que maneira convém andar e de que maneira convém agradar a Deus, assim andai. Ponto final. Não tem outra maneira. É da maneira que a gente recebeu, é da maneira que está na palavra que a gente tem que andar e é assim que agrada a Deus. Aí para quê? Para que possais progredir cada vez mais. Então quem acha que já está andando, que agora está maravilhoso, não está não, tem que progredir cada vez mais. Nós temos que melhorar. Então, nós estamos numa caminhada, onde alguns estão em um degrau, outros em outros, mas todos nós ainda temos muito que melhorar. Todos nós ainda podemos nos santificar. Todos nós ainda podemos caminhar de glória em glória. E estamos longe de chegar à estatura de um varão perfeito, a saber, Cristo Jesus. Nós temos que estar parecido com Ele, a ponto de qualquer pessoa falar, aquele ali é um cristão. Certeza, ele tem a cara de cristão. Ele fala como um cristão. Ele veste como um cristão. Ele faz negócio como um cristão. É isso que nós devemos ser, parecido com Cristo. Ao pé da letra, a palavra cristão. Que nós sejamos esses pequenos cristos.
Porque vós bem sabeis que mandamento vos tenho dado pelo Senhor Jesus. Continuando a leitura bíblica principal. Porque, olha, esta é a vontade de Deus. Qual a vontade de Deus? Logo em seguida já explica. A Bíblia é maravilhosa. A gente não precisa de sair viajando por aqui e por ali, mostrando um monte de referências de livros e outras coisas, porque a própria Bíblia já está se explicando. Porque esta é a vontade de Deus. O quê? Vírgula. A vossa santificação. Então, a vontade do Senhor é que nós nos santifiquemos e que vos abstenhais. Aqui na revista da prostituição, né, no original está mais pelo lado da fornicação, que seria, na tradução da palavra grega, que seria porneia, que traduzido também é imoralidade sexual, prostituição, e isso no Novo Testamento é qualquer prática sexual errada. Nem sempre só uma prostituição, só um adultério, assim não. Uma prática sexual errada também, mesmo que seja com a pessoa certa, no lugar certo, mas não for da maneira certa, já está enquadrada dentro da fornicação. Então, eu não posso falar de santificação sem falar sobre isso. Nós temos que abster, né, da porneia, da fornicação, da prostituição, que inclui adultério, lascívia, prostituição, homossexualismo, bestialidade, incesto e qualquer outra perversão sexual. E a pedofilia, misericórdia. Já estão aí, né, na Rede Globo, já publicou em jornal, dizendo que os pedófilos estão sofrendo muito preconceito. Porque eles estão com uma doença equiparada ao alcoolismo e à diabetes, e nós temos preconceito. Então, eles têm que ter tratamento, ou seja, agora eles já começam a colocá-lo como vítima. Né? Falou que não tem cura, é só um tratamento. Daqui a pouco, se a gente falar que eles estão doentes e precisam de tratamento, já vai falar que é errado, que é uma opção sexual e eles têm direito de escolher. Daqui a pouco já fala que as crianças também que estão com eles têm direito de escolher. Daqui a pouco vai falar que se a gente não concordar com isso, a gente é pedófilofóbicos. E assim por diante. Mas tudo isso nós temos que estar atentos. E aqui eu não vou entrar em detalhe, porque ainda nem cheguei na introdução. Mas aquelas fotinhas sensuais no Facebook, aquele negócio de fazer biquíni, aquela coisa toda, tudo isso já está aqui, ó, entrando nesse assunto que eu não vou entrar mais, mas já é nesse versículo. Cada um de vós saibam possuir o vaso em santificação e honra, não na paixão da concupiscência, como os gentios. Porque quem fica dando agrado para esse corpo pecaminoso, esse corpo depravado, esse corpo caído que precisa de ser substituído por um novo corpo glorioso, glorificado, para ir morar no céu. Se a gente começar a dar asa para esse corpo ao invés de mortificá-lo, a gente vai estar como os gentios, que não conhecem a Deus. O versículo mesmo está dizendo. Continuando, ninguém oprima ou engane ao seu irmão em negócio algum. Temos várias formas de opressão. Às vezes, eu vou dar um exemplo claro, simples, mas uma funcionária que trabalha em serviços domésticos. Se eu não teria coragem de trabalhar por um preço X, por que eu acho caro pagar aquele preço X? Então, se eu estou achando tão caro, então trabalho eu mesmo e faço o meu trabalho. Fui eu que sujei e eu limpo a minha sujeira. Ou então eu passo a pagar um preço que eu não esteja oprimindo a pessoa que está limpando a minha sujeira. Porque o Senhor está vendo tudo. O Senhor está vendo tudo. Eu estou falando aqui em negócio, nesse tipo de negócio, eu nem estou entrando naqueles detalhes de negócio com peças de carro que esconde defeito. Que não estou nem entrando nisso. Né? Eu não vou nem falar nome de quem aqui, eu vou falar um elogio. Claro que eu não ia ser indiscreto para falar defeito. Vou falar um elogio, mas não vou falar o nome para não ficar parecendo que eu estou glorificando essa pessoa, porque eu quero que o nome do Senhor seja glorificado através da vida dessa pessoa, não só hoje, mas para todo sempre. Então,
O Silvio foi trabalhar para uma determinada pessoa e falou, olha, não, mas como você é meu irmão, como eu te amo muito, eu vou fazer mais barato. Vou fazer a R$100 o dia. E aí está lá trabalhando e tal. Aí na hora de pagar a pessoa procurou você e falou, não, eu vou te pagar 120, que é o preço justo, é um preço justo, eu vou te pagar. Aí você chegou lá em casa, eu fiquei até com vergonha, fiquei até sem graça, porque eu estava querendo, assim, abençoar e tal, mas aí eu acho que Deus também está querendo me abençoar, e eu fiquei sem jeito. Eu falei, não, isso aí é uma lição, porque nós temos que ser justos o tempo todo. Nós temos que aprender uns com os outros. Né? Já houve casos de o Silvio empleitar um serviço para uma pessoa, e a pessoa foi lá em casa e gastou muito tempo para fazer aquele serviço. E a gente viu que aquela pessoa estava dando duro mesmo para fazer aquele trabalho. E até mesmo o Silvio pensou, quando a pessoa deu o preço do serviço, o Silvio pensou que estava normal, um preço justo. A gente achou até sacrificante, teve que pagar parcelado e tal. Mas a pessoa lutou, pelejou, e a gente viu que não ia cobrir nem as diárias. Aí eu reuni com o Silvio e falei, Silvio, não dá, a gente vai ter que acrescentar para cobrir as diárias da pessoa, porque a pessoa estava por fora do preço, pegou o preço errado. E o Senhor, olha aqui, continuando, ninguém oprime ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas as coisas, como também antes vos dissemos e testificamos. Então, é muito sério isso. A gente querer, nós estamos numa cultura capitalista, onde a gente quer lucro, 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 onde a gente quer vantagem, quer dar um jeitinho, quer cortar a fila, a gente fala, ai, mas o meu caso, fulano, na hora de querer cortar a fila, vê se observa o meu caso, isso está no médico falando, ou no banco, ou em qualquer lugar, mas dá uma olhadinha para o meu caso, o meu, a gente preocupa muito no meu, e o caso, aquele tanto de gente que está esperando, cada um tem seu caso, cada um está com problema, cada um tem suas pressas, cada um tem seus afazeres. Nós não temos um caso mais especial do que o de ninguém e nós não vamos oprimir a ninguém. Nós temos que estar andando em santificação, porque isso é a vontade de Deus, porque isso agrada ao Senhor. Aí, continuando o versículo, porque não nos chamou Deus para a imundícia. O nosso corpo, quando ele nos lavou, quando ele não só nos lavou, ele nos fez nascer de novo, para que a nossa natureza seja a natureza de Cristo. O pastor Odilon Júnior falou um exemplo tão claro sobre isso, tão pedagógica, quando ele disse, não adianta eu pegar um porquinho, dar banho nele, esfregar, passar perfuminho, pôr cordãozinho, colarzinho de ovelhinha, fantasia de ovelhinha, ele vai estar limpinho, mas ele ainda é um porquinho. Aí, quando eu soltar o porquinho, ele tem natureza de porquinho, ele vai para a laminha do porquinho. Então, mas quando se nasce de novo e nasce ovelha, agora sim é lavado, é branqueado, e assim ele continua a ovelha em santificação, não por mérito próprio, mas pela graça do Senhor que o mantém em santificação, e o sangue de Jesus Cristo os purifica de todo pecado. Também não é aquela questão de falar assim, vocês têm que fazer assim, vocês têm que fazer assim, é nós. E não temos, é a graça do Senhor que nos encoraja e que nos dá força para cada dia querermos ser melhores e melhores. Não melhores no sentido de comparação com os outros, mas melhor no sentido de comparação comigo mesma. Que cada dia eu possa ser melhor do que o outro dia eu fui, mas não pelo meu mérito, porque eu de mim mesma nada posso, mas pela graça do Senhor Jesus Cristo. Porque não nos chamou o Senhor para a imundícia, mas para a santificação. O Senhor nos chamou para a santificação. Então, aquele negócio de salvo, uma vez salvo, salvo para sempre, a gente vai ter que rever, né? Tudo isso, somos escolhidos sim, nós somos eleitos sim, mas a igreja segue caminhando e eu tenho a opção, então, de aceitar essa graça bendita, sem mérito algum. Não há mérito na mão do mendigo sujo que aceita a graça. Mas esse mendigo, estendendo as mãos e aceitando humildemente a graça e abraçando com o seu Senhor, ele prossegue em santificação a cada dia mais e mais. E quem despreza a santificação
não despreza o homem, mas despreza o Senhor e também o Espírito Santo. Então, agora que eu vou entrar na introdução, vou tentar ser mais rápida. Eu creio que vai dar tempo, sim, para tudo, porque tem alguns tópicos que o irmão colocou menor, né? E aí eu dei uma acrescentadinha, tem uns que eu tirei alguma coisinha, mas nós estamos aí. A introdução, então, está na página 24. Quem quiser acompanhar, fique à vontade. Quem quiser fazer pergunta ou fazer um comentário, porque aqui nesta igreja nós temos cada comentário maravilhoso, saudades da Sala Maranata. Pode levantar a mão, né, para fazer o comentário. Nós estamos em uma aula, mas eu dou preferência para que o comentário seja no final de cada tópico. Então, irmão, guarda o comentário quando eu estiver finalizando o tópico, porque talvez eu comentar uma coisa que eu mesmo já vou falar. Então, quando eu estiver finalizando cada tópico, aí, se eu esqueci de abordar alguma coisa, aí os irmãos podem acrescentar para o enriquecimento de todos nós. Bom, então, segundo o pastor, na introdução, segundo o pastor Carlos da Silva, o estudo sobre a caminhada espiritual do homem aqui na Terra podem ser visto de 3 aspectos. Aí, então, ele começa a trabalhar nessa linha aqui de raciocínio e não mais nos versículos, né, que nós já explanamos. O aspecto 1 é o homem sem Cristo, 2, com Cristo e o homem em Cristo. E aqui, pela introdução, já dá para ver que a gente tem que ser os 2 últimos aspectos, com Cristo e em Cristo, não só um ou só o outro. E sem Cristo, misericórdia. Mas sem Cristo é aquele homem que está esperando por mim e por você. Tá? Homem sem Cristo é o homem na perdição, no charco de lodo e nas trevas. Não é uma pessoa para eu falar, sem Cristo. Não, é para eu lembrar. É um projeto de ovelha lavada e remida. É um protótipo de pregador. É um futuro pregador. É um futuro companheiro na lida. Então, é assim que nós temos que ser. Estar vendo este homem, não para apontá-lo, mas para estar ajudando e trazer. E muitas das vezes é pregando, é indo mesmo e falando. E outras vezes é nós unindo mais aqui. É nós estando mais alegres uns com os outros, na comunhão, na oração e no partir do pão, para a gente cair na graça do povo. E o Senhor trazer para a igreja aqueles que hão de ser salvos. Como está descrito em Atos. E o com Cristo, ele ouviu a palavra, foi tocado pelo Espírito Santo, foi convencido do seu erro, do pecado, da justiça, do juízo, aceitou Jesus como Salvador, passou da morte para a vida, teve o seu nome escrito no livro da vida e tornou um cidadão do céu, ponto. Com Cristo. Com Cristo. Mas agora ele acha que tem que parar, e não tem que parar. Agora eles têm que estar em Cristo, ele tem que estar enxertado na oliveira verdadeira para continuar produzindo bons frutos. Agora eles têm que estar em Cristo, o estado daquele que vive em santificação, em novidade de vida, transcrito em 2 Coríntios 5,17. Apartado da injustiça, que é transcrito em 2 Timóteo 2,19. Então, ele anda sempre em novidade de vida. Os frutos dele são bons. Ele está em Cristo, enxertado em Cristo. Ele não estaciona, ele não acomoda, ele não conta só os milagres de 50 anos atrás. Ele não fica contando só os testemunhos do passado, até parece que foi crente só no passado. Não, ele continua contando milagres atuais, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então é isso que nós temos que ser. Aqui eu continuei. Então, a vontade de Deus é a nossa santificação. Está em 1 Tessalonicenses 4, 3a. O homem liberto, então, ele passa a ter uma nova vida. Ele anda em novidade de vida. Não mais preso nas imundícies da carne. Então, o pastor Carlos, ele vai, daqui para frente, ele vai focar o seu comentário na origem da palavra santificação. Daqui para frente, então, ele começa a lembrar que a palavra kadash ou kadosh são de origem hebraica e significa sagrado, separado e consagrado. Então, me deu saudade do grupo Kadosh quando eu estava lendo aqui, né, que Deus possa estar fazendo com que esse grupo volte, né?
sendo que cadastre pode estar também, e aqui segundo o pastor Carlos, pode estar relacionado com o significado de brilhar. Então, aí o pastor Carlos começou a viajar nos vocábulos, e depois os irmãos vão ver que ele vai falar lá no final sobre sagrado, separado e consagrado, mas aí ele começa a migrar. Como cadastro pode estar no sentido de brilhar, então, nesse caso, esse termo estaria relacionado com o sentido do brilho, da santidade, da pureza. Mas ele também aponta uma outra linha de estudo, que o termo cadastro significa cortar, que seria, então, separar. Mas ele ressalta também, o pastor Carlos ressalta, que a palavra santo tem a sua origem em um outro prefixo, em uma palavra que significa, que pode significar fogo. Aí, quando ele chega nesse ponto, aí a gente vê que ele norteia toda a lição dele para esse fogo. Ele vai, maior parte da lição, para esse fogo. Então, foi com base nessa possibilidade de ligar a santificação com a palavra fogo que o pastor Carlos da Silva escreveu o seu comentário. E nós vamos, então, estar respeitando o comentarista. Nós, é lógico, dentro da palavra do Senhor. E vamos estar, então, falando sobre esse tópico 1, que ele vai falar sobre os efeitos do fogo. O tópico 1, então, fala sobre os efeitos do fogo. Os irmãos podem acompanhar comigo, está na página 24. Então, o tópico 1, o pastor dividiu em 3 subtópicos, que é o fogo brilha, o fogo serve como guia, o fogo queima e purifica. Então, o fogo tem, né? Pode comentar, pastor Marcelo. Glória a Deus. Ótima observação, pastor Marcelo. Inclusive, ficou mais uma lista, né, pastor Marcelo? Quando fala em santificação nas igrejas, virou mais uma lista, né, do que pode e o que não pode. E, na verdade, vai muito além do que só pode e o que não pode. Vai muito além. É eu estar realmente separado em
Deus, né? Em Deus ali. Então, é muito mais amplo. Aliás, só isso já dava uma lição inteira, né? Dava para separar, para a gente falar de regeneração, né? A gente falar todos os passos, né? E depois a santificação e depois a glorificação. Daria uma outra lição sobre isso. Mas é muito bem observado. E nós temos que melhorar nisso, nas pregações, na igreja, nos estudos, né? Para que a gente não possa ficar só naquele assim do proibido, ai meu Deus, e não. Não. Se eu estiver em Cristo, se eu estiver em santificação, se eu estiver mesmo em Deus, separado, eu e Ele, se a intimidade vai aumentando mais, a gente vai ver que realmente o resto é resto. E o mundo não nos cabe. A gente vai perceber que o porquê que Jesus disse ter que retirar em santificação. Então, o tópico 1, fogo, efeitos do fogo. 1.1, o fogo brilha. Quem é santo deixa transparecer em sua pessoa o brilho da santidade de Deus. Isso aqui eu fui pegando os tópicos que o pastor Carlos colocou. Ao descer do monte onde estava cara a cara com Deus, o rosto de Moisés brilhava com fulgor. Nós estamos dando exemplo que o fogo brilha. No monte da transfiguração, o rosto de Jesus como o sol e suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Mateus 17:2. Em Mateus 5:16, Jesus recomenda que a nossa luz brilhe diante dos homens. Então, nós temos que estar separados por Deus, no sentido de sermos pessoas que foram cortados dali, separados mesmo, escolhidos para este fim, esse nazireu, mas nós temos que estar aqui, como nós estamos no mundo, enquanto a gente estivermos aqui, a nossa luz tem que estar brilhando nas trevas. E aí aquela coisa. E quem conhece sabe que a pupila vai acostumando com o escuro e ela vai dilatando. E a gente não percebe. Se a gente demorar a ligar a luz, quando a gente chegou aqui, a irmã Oliade falou assim, nossa, está tão escuro. E aí ninguém ligou a luz e a gente já está achando que está claro. Porque a nossa pupila já dilatou. Em relação lá fora, aqui está escuro. Mas a nossa pupila já dilatou e a gente já acostumou com esse escuro. Se baixasse uma cortina dali, depois outra, a nossa pupila ia dilatando devagar. A gente tem que tomar cuidado com isso. E se a gente chega e ficar muito tempo no escuro, quando alguém liga uma luz, dói. Porque aí a pupila vai ter que se contrair novamente. E dói. E muitas das vezes, nosso brilho não é tão grande. Não está fazendo doer os olhos daqueles que estão em trevas há tanto tempo. Eles chegam perto da gente, nem sentem a diferença. Eles nem sentem incomodados. Porque nós temos que tomar cuidado com este brilho. E o Senhor Jesus, em Mateus 5,16, nos recomenda que a nossa luz brilhe diante dos homens. Não é para aparecer, ai, como eu tenho brilho. Ai, eu sou vagalume, você é coró, você é larva. Não, não é isso, não. É para que a gente possa levar a luz de Cristo até os homens, que a gente possa estar ajudando eles a entrar no caminho certo, que a gente possa estar trazendo-os, tirando do lamaçal de pecado, levando para a maravilhosa luz, a saber, Jesus Cristo. O rosto de Estevão diante do sinédrio também brilhou como de um anjo, manifestado em a glória de Deus, em Atos 6,15. E eu fico pensando, será que se eu estivesse na posição de Estevão, olha o tanto que essa palavra falou comigo, será que eu estivesse sendo julgado, caluniado, se alguém estivesse fazendo injustiça comigo, a ponto de querer me apedrejar, a ponto de querer me matar por causa daquilo, aquele tanto de julgamento diante de acusações, será que eu manifestaria fúria, ódio, raiva? Ou será que eu estou no ponto de ver tudo isso e meu rosto começar a brilhar e eu manifestar a glória de Deus? Temos que estar atentos, só para a reflexão dos irmãos. Será? Como está a nossa luz? Como está o nosso brilho diante do Senhor? Mas eu quero caminhar ainda mais no tópico
ainda no tópico 1, mas é o 1.2. O fogo serve como guia. Página 25, irmãos. O pecado traz a escuridão, tira o homem do caminho, deixa o homem sem rumo. Numa estrada sem visibilidade, ou alguém perdido na mata, uma tocha pode guiar um perdido. Que sejamos essa tocha viva, acesa. Ao invés da gente começar a apontar tantos defeitos, tantos problemas, que sejamos essa tocha onde as pessoas possam encontrar a luz do Senhor. Não para a nossa glória, mas para a glória do nome do Senhor. Que nós possamos estar seguindo em santificação. E não importa o que o mundo está fazendo, o que o outro faz, se todos já fazem. Porque nós fomos chamados para fazer a diferença. Nós somos separados, como o pastor Marcelo acabou de nos dizer. Fora do caminho do Senhor não teremos o brilho da resplandecente estrela da manhã. Eu gostei muito desse comentário do pastor Carlos. Isso está em Apocalipse 22:16. A estrela da manhã, ela vai resplandecer neste mundo de hoje, no mundo atual, através de mim e através de você. Misericórdia, quão grande é essa responsabilidade. Eu ser embaixador de Cristo. Eu portar esta luz. Eu sou a luz do mundo, diz o Senhor. Quem me segue não andarás em trevas, mas terá a luz da vida. João 8:12. Nós temos que ter essa luz da vida. E que a nossa luz possa brilhar a cada dia mais. E o Senhor diz que nós somos o sal, nós somos a luz. É muita responsabilidade nós sermos agora o representante de Cristo, a ponto de iluminar como Cristo iluminaria, a ponto de falar como Cristo falaria, a ponto de pregar como Cristo pregaria, de curar os enfermos como Cristo curaria. E o Senhor, Ele está dizendo para mim e para você: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Você não está sozinho, não é de você mesmo, é a minha graça que te basta. A minha graça te basta. Que nós possamos realmente sentir a graça. Obrigada, irmão. Sentir a graça do Senhor, acolher, aceitar esta graça e não apartar dela. De forma que nós não pensamos que é por fazer isso ou fazer aquilo que nós somos salvos. De forma que a gente não começa a pensar que é por mérito nosso. É porque eu deixo de fazer isso, é porque eu deixo de fazer aquilo, é porque eu faço isso, é porque eu faço aquilo, é por isso que eu sou salvo. Não, é pela graça. Não veio de nós. Não veio de nós, eu não posso me gloriar, eu não tenho mérito. É pela graça, mas eu aceito essa graça, mesmo não merecendo essa graça, e eu continuo abraçando, continuo ligado no dono da graça, para eu conseguir estar em santificação a cada instante da minha vida. Porque sem o Senhor, nós não somos nada. Sem rodeios. Nós estamos resplandecendo a glória de Cristo em todo o tempo? Eu não quero essa resposta. Em todo o tempo? Quando ninguém mais está vendo, está só eu e o meu celular, está só eu e o meu marido em quatro paredes, está só eu, sozinha mesmo, na minha casa, só eu vendo televisão. E agora eu na faculdade, eu nos demais lugares, no meu local, eu fazendo um negócio, eu negociando, eu querendo lucrar, porque eu preciso de lucro, porque eu preciso me sustentar. Mas eu estou resplandecendo a glória de Cristo em cada momento. Tudo que eu faço é para a glória do Senhor, e eu estou refletindo esta glória, é para a gente meditar mesmo. Com que e com quem estamos mais parecidos? E eu fico aqui pensando, às vezes, a moda, o pessoal influencia tanto os cristãos. E a gente começa a parecer mais com a Gisele Bündchen, com o fulano, porque a gente muda o cabelo, muda tanta coisa. Eu não estou falando que não deve mudar, eu estou dizendo que a gente tem que começar a imitar a
Cristo. A gente tem que começar a seguir padrões mais elevados, padrões que não ficam só aqui nessa terra. Eu não estou falando de modinha, de roupinha, de cabelinho. Eu estou falando do geral, de conduta, de pensamento, de atitude, de negociação, de cristão de vida, de novidade, de imitar a Cristo a cada segundo. De imitar ao Senhor, a ponto das pessoas querer ficar perto de mim, a ponto das pessoas querer achar e ter certeza que chegar perto de mim vai ter um consolo, vai ter um conforto, porque eu estou entregando Jesus à vida dela, estou oferecendo o Cristo ressuscitado, glorioso, que brilha como a estrela da manhã através de mim. E foi uma das coisas que eu fiquei pensando. Muitas das vezes a gente se espelha em fulano, em ciclano. Fulano é um padrão, olha. E a gente acaba não conseguindo jejuar até 2 horas da tarde. E se a gente for lembrar que de 7 da manhã até 2 horas da tarde é bem menor do que um jejum intermitente que começa nas 18 ou 20 horas do dia anterior e para ao meio-dia. E a gente não tem força para fazer um jejum até 4 horas da tarde e tem força para fazer o jejum intermitente. O jejum intermitente com mérito para eu emagrecer. E o jejum espiritual, onde eu vou consagrar a minha vida ao Senhor, onde eu vou tirar um tempo para estar ali, eu e Deus, Ele e eu ouvindo, e eu falando, e Ele me ouvindo, e Ele falando, e eu ouvindo, para a gente continuar mais íntimo a cada dia. Aí eu falo, não, tá tarde, isso é muito tarde. Não, isso aí prejudica o corpo, não pode, não, de jeito nenhum. Onde a gente faz tantos agachamentos, eu não faço academia, irmãos, eu me coloco no lugar, eu me coloco porque eu sou isso, eu sou igreja, eu sou um com vocês e todos nós pecamos em uma coisa ou outra, ou deixamos uma coisa ou outra de lado. Mas a gente faz tantos agachamentos, pega tanto peso, a gente faz e depois parece que os minutos de joelho é tão mais duro, tão difícil. Tanta coisa que a gente tem que melhorar na nossa intimidade. A nossa intimidade com Deus, ela tem que ser melhor. Nós temos que melhorar. E eu comecei a refletir sobre isso e pensei, Senhor, ainda bem que o Senhor me conhece, o Senhor sabe que de mim mesmo eu nada tenho, eu nada posso, mas me receba, Senhor, aqui, eis-me aqui mais uma vez prostrado diante de Ti, ó Pai, eu estou envergonhada, mas me toma em seus braços, me carrega no colo, me ajuda a prosseguir em santificação, em comunhão viva com o Senhor, para eu parar de ver o defeito num ou no outro, ou na igreja, e eu começar a olhar para mim mesmo. E eu comecei a lembrar de uma vez, a irmã Cleonice chegou para mim e falou, Deuseni, eu nunca esqueci de uma lição que você ensinou na sala Maranata. E aqui, a voz da irmã Cleonice veio ontem na minha mente. Ela falando, Deuseni, eu não lembrava mais dessa lição que eu ministrei, deve que há décadas. E aí ela falou, olha, você disse que o pintor, quando vai pintar uma parede, ele coloca uma luz. E aí a parede que parece perfeita, o pintor vem com aquela luz. Ele já lixou tantas vezes, agora ele vem com uma luz. E ele vai ver tantos defeitos, e ele vai e lixa de novo, e passa massa, e lixa de novo, e passa massa. Que a luz do Senhor possa refletir em nós e que nós possamos enxergar cada um dos nossos míseros defeitos. Que a gente possa olhar para nós mesmos ao invés de olharmos uns para os outros. Que cada um de nós possamos estar em santificação, em intimidade tão profunda de Deus, a ponto de quando eu encostar com outro irmão, que também está com intimidade profunda de Deus, isso gera tanta comunhão, tanta alegria profunda, que faz com que o povo lá fora veja que a igreja é uma igreja alegre, unida, cheia de comunhão e que possam estar com desejo de estar congregando aqui conosco. E possam principalmente estar ligados na oliveira verdadeira. Então que nós possamos trocar o referencial da televisão, da internet, que nós possamos esquecer esses referenciais, mas que o Senhor Jesus Cristo possa continuar sendo nosso referencial para tudo. Que Ele possa ser o nosso alvo.
Será que eu, será que você, será que nós vendemos tudo que nós tínhamos a troco agora de pegar o grande tesouro? Ou será que nós vendemos o nosso tesouro para pegar tudo que tem por aí? É só para a gente refletir. Onde está o nosso tesouro, está o nosso coração. Tópico 3, o fogo queima e purifica. Somos um povo separado, fomos tirados da treva para a sua maravilhosa luz. O fogo purifica a prata e o ouro. E esse tópico foi pouco explorado pela purificação. Eu vou só ler alguns versículos para os irmãos, porque não vai dar tempo. Mas Malaquias, esse não está na revista. Mas esse tópico está na página 25 e o que eu já falei está na lição. E os versículos que eu vou ler agora não está. Então, preste atenção sobre o quanto o fogo queima e purifica. Malaquias 3:3. E assentar-se-á como fundidor e purificador de prata, e purificará os filhos de Levi, e os refinará como o ouro e como a prata. Então, ao Senhor trarão oferta em justiça. Zacarias 13:9. E farei passar essa terceira parte pelo fogo, e purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, eu ouvirei e dizer, é o meu povo, e ela dirá, o Senhor é o meu Deus. Jeremias 23:29. Não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a pedra? A palavra do Senhor é fogo que nos purifica. Isaías 6:7. E como a brasa tocou a minha boca e disse, eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e expiado o teu pecado. 1 Pedro 1:7, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus. Então, a fé é muito mais preciosa do que o ouro, que é purificado pelo fogo. Então, a nossa fé é muito mais forte ainda, este fogo, que é a palavra do Senhor. Às vezes está sentindo, às vezes você está sofrendo, às vezes está doendo. Eu não estou falando de purgatório. Não estou falando que sofrendo aqui acaba com pecado, de jeito nenhum. Mas eu estou dizendo que muitas das provações são fogo que prova a nossa fé. Provérbios 25:4. Isso aqui eu gosto muito de mencionar. Tira da prata a escória e sairá um vaso para o fundidor. Quando o fundidor leva, então, a prata ali no fogo, ele tira a borra, vai tirando a escória, leva de novo no fogo, tira a escória e vai tirando, enquanto não tiver naquela prata, refletindo o rosto do fundidor. Ele não sabe, ali ele sabe que está na hora de parar a purificação. Como está eu, como está você? Eu não estou dizendo que toda luta que vem, então aquele irmão é muito santo, porque ele está tendo que provar da luta. Não, eu não estou fazendo apologia à luta, ao pecado, como isso. Olha que coisa mais linda, de glória em glória. E o espelho, antes, né? Porque hoje a gente tem um jato de prata, né? Prateado, não é nem de prata mais, para virar o espelho, mas antes era martelado. E enquanto o fundidor, e esquenta e martela, esquenta e martela. Enquanto não estiver refletindo o rosto do fundidor, o espelho não está pronto. Enquanto nós não estivermos refletindo a glória do Senhor, o espelho não está pronto, o vaso não está pronto, o fundidor está fazendo vaso. E se a gente está tão conformado neste mundo, se a gente está tão gostoso, está todo mundo nos aceitando, a gente aceita todo mundo, a gente faz com que, eu estou falando aceita
no sentido pejorativo da palavra, porque é óbvio que nós temos que aceitar a todos e incluir ao máximo possível para levar ao reino e não aceitar os pecados de todos como desculpa de aceitação do ser humano. Então, se nós estamos tão amoldados, tão conformado é tomar a forma deste mundo, nós temos que tomar cuidado. Porque aí nós estamos cheios de borra, nós estamos com outro formato, o espelho ainda vai ter que ser muito martelado, muito esquentado. Pode falar, irmã Vaninha. Começou a entrar no assunto que nem todas as lutas da gente é a aprovação de Deus. Tem luta que a gente procura ela. Eu estava entrando nesse assunto. Porque tem gente que também espiritualiza tudo. Faz um mau negócio, entra numa enrascada. Nós estamos passando por um problema mais ou menos assim. A gente decidiu fazer uma tal de uma piscina. Eu falo, a gente sim, né? Meu esposo, mas nós somos uma só carne, né? Ele decidiu, está decidido. E aí nós estamos juntos nessa. E aí o que acontece? Aí vem luta, vem aquilo. Não é provação divina, não. Isso aí foi um mau negócio que depois você tem que arcar com as consequências e lutar até o fim. E gasta dinheiro, e gasta tempo, e vai suor. E tem que ficar bom. Agora já e tem que ficar bom e tem que usar também, porque senão aí vai ficar, né, uma coisa muito... Então é isso aí, irmã Vaninha. Nem todas as provações é um processo de santificação. Nem todas as provações, muitas delas são tropeços de erros nossos, né? São consequências. E mais no tópico 2, benefícios advindos da santificação. Aí ele vem falar da segurança espiritual, vitória sobre os obstáculos e o gozo espiritual. Eu vou correr um pouquinho mais, mas eu vou falar sobre todos eles. A segurança espiritual é aquela paz de espírito. Aquela paz de espírito, aquele caos sereno, está tudo caindo à sua volta, é Covid para um lado, é sem vergonhice de outro, é um mundo que está tão esquisito e você sente saudade de Sião, mas você tem uma segurança, tem aquela paz espiritual que só você e Deus entendem, aquela que excede todo entendimento. Quando eu olhei para a Vaninha, lembrei do versículo. Aquela que excede todo entendimento. Tópico 2. Outro benefício. Vitória sobre os obstáculos. Aqui lembrando, liga com o que a gente estava falando. Tem obstáculos pequenos que eu também não tenho que ficar. Irmã, ora para mim por causa de... Tem coisa que é pequena, eu vou lá e faço. Né? Tem coisa que nem é tão grave, eu chego lá e faço. Está faltando só ter coragem, acabar com a preguiça e pegar e fazer. E tem obstáculo que é médio, que aí as pessoas que estão próximas de mim podem me ajudar. Eu não preciso ficar, ai meu Deus, e agora? Não sei o quê. Eu chego lá, pastor William, o senhor podia me ajudar nisso e nisso? Ou irmão Adriano, por favor, o senhor poderia me ajudar? E me ajuda, a gente tem que comunicar as nossas necessidades ao santo, não é ficar falando mal do santo, que o santo não vem me ajudar, não. Eu chego e comunico, ninguém sabe o que o mundo quer. Muitas das vezes, então, eu tenho que contar com a ajuda do irmão. Mas agora tem grandes obstáculos, e isso o irmão trouxe aqui, que aí é só providência divina. Mas aí, e cadê a minha proximidade com Deus? Eu só tenho coragem de pedir um favor, pedir algo mesmo, assim, quando eu sou íntimo. Então, vamos melhorar nossa intimidade com Deus, porque aí nos grandes obstáculos a gente sente, papai me ajuda, papai não me deixa, papai está aqui. Josué 3,5, disse também Josué ao povo, santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. O Senhor quer fazer maravilha no nosso meio. Temos que andar em santificação. 3, gozo espiritual. A santificação traz gozo espiritual. A intimidade entre o cristão e Deus faz a gente sentir um gozo enorme, mesmo estando no mundo caos. O gozo celestial pode estar em nós, mesmo nós tão longe de Sião. A gente pode sentir minimizado o nosso sofrimento por estarmos aqui ainda na Babilônia. Mas a gente pode ter o sofrimento minimizado e sentir um gozo. O Senhor afofar o nosso leito. Mas esse gozo que a gente sentir aqui, porque o Senhor acaba dando um conforto na casa, um conforto no carro, um conforto aqui, e isso não pode ser trocado e nem comparado com o nosso gozo futuro.
Nós temos que saber que a nossa santificação é porque nós temos um alvo, nós temos uma mira, nós queremos chegar mais longe. Sonhar alto, irmãos. Sonhar alto não é querer carrão do ano, não. Sonhar alto é querer chegar no céu. Sonhar alto é querer ser audacioso e falar, sou cidadão do céu. Isso sim é que é sonhar alto. Só conhecer a Europa é pouco, pastor Marcelo. Sonhar alto é muito além. Sonhar alto é falar, eu não sou daqui, sou peregrino, estou de passagem, já estou indo. Isso é sonhar alto. Caminhando, cheguei à conclusão. Conclusão está na página 26. A santidade, então, o pastor Carlos afirma, ela é imperativa, é uma ordenança, e está certo. Em Filipenses 4:8, vem mostrar essa ordenância. Então, em meio a esse mundo que vive no deboche, no pecado, nós devemos erguer a bandeira de Cristo, que a nossa luz possa brilhar nas trevas. E eu quero que nós, irmãos, lembremos e que essa oração final, nós lembremos que é eu. Cada um de nós vai pensar em si e parar de apontar o dedo. Nós, cada um, eu tenho que buscar a santidade. Eu tenho que buscar a santificação. Isso está em 1 Pedro 1,16. E para finalizar, eu acrescentei umas coisinhas poucas. Enquanto as crianças já estão chegando, eu quero finalizar. Em 2 Coríntios 3,18, mas todos nós com o rosto descoberto, refletindo como no espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Naquele processo que o pastor Marcelo fez observação. É queimando, é martelando, é aquecendo, é martelando e caminhando de glória em glória. Dói. Ser parecido com Cristo dói. Se não está doendo, deixa o Senhor martelar ainda mais, porque dói. Ser um espelho para refletir verdadeira glória de Deus, dói, machuca. Não dá para ficar nesse mundo aqui e o mundo nos achando engraçadinhos, não. O mundo vai passar a nos odiar, porque vai ver que em nós brilha uma luz que os incomoda. Nós estamos muito parecidos com o mundo, nós temos que melhorar. A cada dia mais, sem perceber, nós fomos nos ajeitando. Nós fomos nos sacudir do mundo. Nós fomos nos sacudir de vários problemas e fomos nos encaixando. E já estamos tão encaixadinhos. E agora vai doer, mas nós vamos ter que sair dessa zona de conforto. Aquela cidade para onde nós vamos não necessita de sol nem de lua para que brilhem sobre ela. Assim diz Apocalipse 21:23. Pois a plena glória de Deus ilumina. É o Cordeiro, é o seu candelabro. É lá que é o nosso lugar. É lá que é o nosso lugar. Só entra pessoas em santificação, santificados e lavados no sangue do Cordeiro. Na Jerusalém celestial, nossa real morada, nossa pátria, não haverá mais noite ali, trevas não tem espaço, a luz do Senhor brilha. Ali, como descrito em Apocalipse 4:8, seres celestiais, não descansa, a igreja fica de pé, por favor, já finalizei. Não descansa dia e noite naquele lugar, os seres celestiais dizendo, Santo, 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 Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, o que é e o que há de vir. Igreja, repita comigo, Santo, 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 Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, o que era, o que é e o que há de vir. E esse Deus, amada igreja, diz, sede santo, porque eu sou santo. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.